Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos fazer mais um FAQ de número 45, se não me engano. Já temos bastante FAQs, né? E hoje vou fazer o FAQ sem abrir aquela tela, vou fazer o FAQ direto aqui e vou colocar as perguntas aqui embaixo para ficar um pouquinho mais dinâmico, porque eu vou pegar só as perguntas e colocar aqui, não vou passar pelos comentários também, tá? Se vocês estiverem ouvindo muitos barulhos externos aí, me desculpe, eu estou na escola e bem próximo à estrada aqui, tá? Mas vamos lá então. Primeiro que eu selecionei aqui das questões deixadas no canal foi de Sérgio Moura, que fala o seguinte: e lá vou voltar para este planeta. Eu vou exigir um advogado para rever esses contratos. O planeta todo é um umbral. De luz aqui, sol, sol. Todo trabalhador da luz é assassinado. Não aceitem voltar. Jogaram aqui de propósito almas de criminosos de guerra. Bom, isso está relacionado ao vídeo Somos Obrigados a Reencarnar, que eu fiz há algum tempo atrás. E essa questão, eu justamente lancei esse vídeo sobre a obrigação ou não de reencarnar, porque existem várias pessoas que são relutantes quanto a essa questão do reencarne e da obrigatoriedade de reencarnar. Na verdade, não é que exista uma obrigatoriedade de reencarnar, mas acaba sendo uma necessidade da qual nós, não estando mais presos à matéria densa, acabamos enxergando de forma diferente as questões que são vistas no plano espiritual, né? Então, quando nós estamos numa outra forma de enxergar as coisas, nós vemos diferente todos esses aspectos do que aqui nós passamos. Realmente este é um plano onde existe sofrimento, já dizia Buda, uma das nobres verdades de Buda é que este mundo é sofrimento, e ele é sofrimento devido aos nossos apegos, tá? Então, tanto as religiões orientais como as religiões aqui do Ocidente falam dessa necessidade da reencarnação como um aprendizado. Porém, no Espiritismo nós temos a ideia da reencarnação também como um processo de evolução, um processo de melhoramento da nossa alma, né? Mas, não pensando muito na questão religiosa, mas pensando mesmo numa questão de lógica, a reencarnação ela é um processo de depuramento das nossas imperfeições, tá? Se você enxerga esse mundo com tanta dificuldade, enxerga esse mundo de forma tão densa e umbralina como você coloca ali, significa que, e aliás você também se coloca ali como uma das almas criminosas de guerra, já que você está aqui, né, e você diz que aqui é um local de almas criminosas de guerra, então, obviamente, eu, você e todos mais somos criminosos de guerra aqui. Então, naturalmente, nós estamos aqui por um motivo lógico de aperfeiçoamento, um motivo lógico de aprimoramento da nossa alma, tá? Sim, também é um local umbralino, sim, porque é ainda um planeta de provas e expiações, embora esteja passando para a regeneração, mas ainda é provas e expiações. Portanto, todos nós que estamos aqui estamos passando por provas e expiando alguma coisa, né? Então é natural que estejamos passando por dificuldades, estejamos passando por sofrimentos, que todos nós passamos naturalmente, tá? Porém, quando nós vamos para o plano espiritual, se nós fizemos um bom trabalho aqui e retornamos para a nossa pátria espiritual de forma minimamente vencedora, né, nós enxergamos o progresso que nós adquirimos enfrentando essas dificuldades que estão aqui. É um grande hospício isso aqui? Talvez seja. Mas não estamos aqui por sermos bonzinhos, com certeza. Estamos aqui porque precisamos rever muitas coisas. E é um grande aprendizado quando a gente revê as coisas em situações de
provas, situações de dificuldades, aonde precisamos ser testados, aonde precisamos ser realmente provados na nossa capacidade de melhoramento, né? A reforma íntima, ela é muito importante aqui, e acredito que, feita uma reforma íntima aqui no lugar de provas e expiações, nós vamos galgar rapidamente para lugares mais altos, né? Infelizmente, eu quero dizer que vamos reencarnar outras vezes por aqui, porque ainda estamos aprendendo. E talvez nós continuemos aqui neste planeta quando ele passar para um planeta de regeneração e as coisas serão um pouco melhores. Melhor do que nós reencarnarmos em um planeta mais atrasado, não é mesmo? Vamos lá, continuando. O Roque Davi, ele faz uma mensagem um pouco extensa aqui, falando sobre o vídeo que eu fiz sobre a meditação Hong So, do Paramahansa Yogananda, tá? E ele diz o seguinte: Yogananda criou a Self-Realization Fellowship para resguardar a originalidade das técnicas repassadas pela sua linhagem de gurus. Isso evita que alterações sejam implementadas por quem não as acessou diretamente dos textos onde Yogananda as descreve. Não são secretas, basta que o interessado peça diretamente a Self-Realization Fellowship ou a outra ordem ligada a essa, e ele terá certeza de estar praticando a técnica fidedigna. Alguns querem apenas acesso às técnicas para saciar curiosidade, e as praticarão tão poucas vezes que não obterão resultado algum. Qualquer técnica só será realmente útil se for assimilada em nossa própria vida e executada como um hábito diário. Praticar um pouco de cada técnica, não das centenas que circulam por aí, será de pouca serventia. Ademais, a técnica mencionada nesse vídeo faz parte de um conjunto, tratado com a seriedade que merece pela sua própria importância e com um objetivo muito, muito maior do que apenas obter paz mental e melhorar a respiração. Alguns pontos dessa explicação não são iguais à técnica do texto enviada pela Self, em português, mas esses detalhes podem não ter importância para algumas pessoas. Bom, vamos lá. Eu faço parte da Self-Realization Fellowship, né? Tenho as técnicas todas aí, iniciais em português, tá? Mas não fiz a iniciação ainda da Self, portanto eu estou ainda nas técnicas mais básicas, né? As técnicas iniciais. E o Hong So é uma dessas técnicas, tá? E realmente a forma como eu coloquei aqui no vídeo, ela não está exatamente igual à técnica explicada nos manuscritos da Self, porque quando eu postei essa técnica aqui, eu estava repassando a ideia de uma técnica que eu obtive em uma outra instituição que eu estava participando, que era a Golden Dawn, e nos foi ensinada essa técnica com um objetivo específico de melhoramento da nossa concentração, do nosso foco, etc. Então, nos foi passada essa técnica, e como eu aprendi naquela época, eu passei aqui para vocês, tá? Tendo os escritos da Self-Realization Fellowship em mãos, eu vejo que não existem grandes diferenças entre o que eu mostrei no vídeo e o que é realmente a técnica, porém, realmente a técnica tem algumas coisinhas ali que poderiam ser melhoradas no vídeo e modificadas um pouquinho no vídeo, mas a ideia basicamente é a mesma, tá? Tem poucas coisas ali que poderiam ser alteradas, mas a ideia é a mesma, não se perde nada realizando essa técnica. Como ele diz aqui, realmente as técnicas ensinadas pela Self seguem uma sequência de estudos. Essa Hong So é para ser feita diariamente, de manhã e de noite, né? Então, fazer lá de vez em quando não vai trazer nenhum grande resultado, assim como qualquer outra prática espiritual que você faça, né? Se você faz práticas de viagem astral, por exemplo, não adianta você fazer, por exemplo, uma vez por semana e querer ter os resultados significativos que pessoas que fazem as práticas com mais intensidade. É normal, né? Toda prática é assim. Mas o Hong So não é uma técnica da qual as pessoas precisem seguir a rigor exatamente como está escrito ali nos manuscritos da Self, porque ela é uma técnica bem ampla. Tá? É uma técnica de concentração, é uma técnica que exige uma concentração na sua respiração, na forma como você inspira e expira.
e tem um objetivo maior de estar relacionado justamente com questões de trabalho com o prana, né, e até de que você consiga entrar em momentos aonde você vá entrando num gap de respiração, aonde você para a respiração sem forçar, você para a respiração por um momento, é um momento onde há uma expansão de consciência, é como se você deixasse de respirar naquele momento e há uma expansão maior de consciência, tá? Mas o objetivo inicial que eu trouxe a técnica não é nenhum sentido de iluminação ou coisa do tipo, tá? Eu trouxe ela com um sentido mais específico para o nosso canal aqui, então eu creio que, de acordo com o que nós estamos praticando aqui, está muito legal. Quem quiser realmente seguir a Self-Realization, ou seguir os ensinamentos para Mahasi Yogananda, aí sim vai entrar lá e buscar aprofundar mais toda essa questão. Não é o objetivo deste canal, tá? Outra coisa que ele fala aqui que basta se inscrever lá na Self para receber as lições, tá? Ele só esqueceu de avisar que você tem que se inscrever na Self, pagar a taxa em dólar, que não é nem um pouco barato para nós aqui no Brasil. O dólar está 5 aqui por 1, então uma taxa de 100 dólares, vocês já sabem quanto é que vai dar. Então não é bem assim, não é só pagar, precisa ter condições também para isso, tá? Eu paguei a taxa, ainda bem que é uma taxa que você paga uma vez só e recebe as lições. Depois, se quiser dar continuidade, você paga novamente uma outra taxa, né? Eu, por enquanto, não ainda dei continuidade, porque estou fazendo pós-graduação e outras coisas, não estou conseguindo. Mas o que tem ali já no início já é ótimo, já ensina muita coisa, dá para vocês utilizarem para o resto da vida de vocês, tá? Então fica aí só essa colocação, né? Esse adendo à questão aí do Hong Sol. Bom, temos um outro aqui que é a Edna, que fala o seguinte: fiz parte da gnose de Samael, fiquei na primeira câmara, mas depois saí na época e comecei a ler os livros do Osho. E os instrutores diziam que o Osho era um mago negro. Bom, ler o Osho só também não adianta muita coisa, né? Ele dá umas ideias legais para se refletir, algumas coisas bem interessantes para se refletir, mas também é preciso ir além, né? Não ficar no campo das ideias somente, tá? Sobre a gnose, o Samael, eu falei no outro vídeo bastante, né? Acredito que já tenha deixado claro o meu ponto quanto a essa questão do Samael. E quanto à questão do Osho ser um mago negro, né? Eu não acredito, também falei sobre essa questão de magos negros, não acredito que o Osho fosse um, embora a gente não saiba bem exatamente o que o Osho era. Ele traz algumas coisas muito estranhas, algumas concepções estranhas e outras concepções muito interessantes, muito fantásticas, né? O Osho ao vivo me parecia ser uma coisa e o Osho dos livros outra, né? O Osho dos livros era realmente muito legal, você pega os livros do Osho para ler e aprende muita coisa realmente, mas participar do grupo do Osho parecia algo muito estranho. Vocês podem ver isso no documentário que tem no Netflix, tá? Mas enfim, eu não sou nenhum especialista em Osho, então não posso falar muito, tá? Eu li alguma coisinha aqui ou outra só do Osho. A Ângela, ela fala a seguinte pergunta: Prof, tive a experiência de ver um livro aberto em pé ao lado da minha cama. Não entendi o que estava escrito. Daí meu corpo, espírito, fez com as mãos como se fosse em oração ou agradecer. Bom, às vezes a gente enxerga determinadas coisas no astral e a gente não consegue trazer para o físico, tá? Pode ser também que o livro que você tenha visto não tenha sido algo para que você compreendesse na sua consciência física, mas sim somente na sua consciência intrafísica. Ou, como me disseram uma vez o amparador, ele me disse o seguinte, que aquilo era para a minha alma e não para o meu corpo físico. Então, determinadas coisas que a gente presencia no astral, às vezes, não são para ser trazidas para o físico, mas sim para a nossa alma, tá? Então, provavelmente, tenha sido o mesmo aí com você, tá?
um conhecimento que ficou aí na sua alma interno e que vai te ser útil para alguma coisa, aí, para seu crescimento, etc. De qualquer forma, mostra que foi algo interessante para você, para sua alma, porque você agradeceu. Né? Então deve ter sido algo muito bom. Vamos lá, continuando. Cronos 54-57 escreveu o seguinte: já aconteceu de eu ter uma experiência que não sei se foi real ou sonho. Estava semilúcido na cozinha à noite e minha mãe estava lá. Aí, quando viro o olho, já não era ela, mas sim uma vizinha no mesmo lugar. Daí eu noto algo diferente e penso: será que estou sonhando? Antes de continuar, já vou dar um comentário aqui. Essas coisas que acontecem, às vezes, nos parecem absurdas, são como gatilhos que nos fazem despertar um sonho, né, e passar para um sonho lúcido. É muito comum isso acontecer, e comigo acontece muitas vezes de eu estar vendo alguma coisa, eu estar inserido naquele sonho, e de repente algo muito estranho acontece, e aquele algo estranho me faz despertar a consciência, me faz questionar: para aí, isso aqui não é normal, tem alguma coisa estranha aqui. E aí você acorda no sonho, tá? Então é como um gatilho, às vezes, do teu inconsciente, ou às vezes até de um parador que está te ajudando ali, e que faz com que você tenha consciência naquele momento. Bom, continuando. Então resolvo puxar meu dedo e ele estica. Aí pensei: estou tendo um sonho lúcido. É uma técnica bem típica do pessoal que treina sonho lúcido, né? Que é puxar o dedo para ver se ele estica. Ao puxar o dedo, com a intenção de esticar, se ele esticar, é porque você está num sonho lúcido. É uma verificação da realidade. Em seguida, vou para o quarto e quando vou sair, penso em tentar atravessar a porta. Quando coloco as mãos pela porta, sinto elas entrando na porta. Eu fiz algo muito semelhante a isso. Eu também fui até a porta, nas minhas primeiras projeções, botei as mãos e senti atravessando a porta, a vibração da porta é fantástica. Bom, a sensação que eu sentia perfeitamente, assim como senti o puxar o dedo, foi como se minhas mãos estivessem entrando por uma massa onde, conforme você vai seguindo, ela vai afundando até atravessar, antes de passar completamente. Eu acordo. Foi sonho lúcido ou o quê? Foi uma projeção astral, com certeza, com um início ali de sonho, você tomou a consciência e passou para uma projeção astral, tá? Você teve intenção, né? Você vivenciou o ambiente, fez o que você queria, teve autonomia e tentou atravessar a porta, talvez por ser algo inusitado, algo diferente para você naquele momento de atravessar a porta, tenha feito com que você retornasse ao corpo físico, tá? Acontece, às vezes a gente fica um pouco empolgado e acaba voltando para o corpo físico. Mas a experiência é bem assim e é realmente algo bem fantástico, né? Você escreveu muito bem ali aquele momento de apertar e começar a passar pela porta. É muito legal. Vamos lá, continuando. Cronos também pergunta o seguinte. Ele faz, ele coloca duas dúvidas, tá? A primeira, ele diz o seguinte: como saber se a pessoa desencarnada é realmente nossa parente e não um cascão astral? Ou uma consciência mal intencionada que nos conhece e, sabendo do nosso apego aos parentes, tenta nos enganar? Boa pergunta. A questão de você reconhecer quando é uma pessoa realmente está muito na energia que está passando aquela pessoa no momento. Você vai se dar conta quando é realmente a pessoa que você conhece e quando não é, pela energia, mas também pelas próprias atitudes da pessoa. Quando você conhece a pessoa, você vai ver que aquelas atitudes não são típicas dela. Vou dar um exemplo. Minha esposa esses dias teve uma experiência e ela viu o meu irmão falecido há um ano atrás. E meu irmão estava conversando com ela e de repente ele começou a tentar assediar ela. E ela achou estranho, porque ele não era uma pessoa assim. E ela começou a dizer: não, espera aí, espera aí. E ele tentando assediar ela. E ela dizendo: não, para aí, para aí. Aí de repente ela tomou consciência e disse assim: mas para aí. O Adriano, que é o meu irmão que é falecido, não faria esse tipo de coisa. Você não é o Adriano. E aí ele deu o passo para trás e deu uma boa, uma gargalhada, como que dizendo assim:
Quase te peguei, né? Fique atento, né? E aí deu aquela gargalhada assim e se foi embora, mostrando que não era o meu irmão, mas um espírito assediador plasmando a forma dele. E isso acontece, é muito fácil de você plasmar a forma do outro lá no plano astral, tá? Então, você tem que estar atento, tem que estar ligado, né? Para você ver se é ou se não é a pessoa. E aí, pelas atitudes dela, você vai ver exatamente isso. Ou também pela própria energia, você sente no seu íntimo se é ou não aquela pessoa, tá? A questão do cascão astral, eu nunca vi um na minha frente, tá? Cascão astral é um conceito de que existe somente uma casca vagando pelo astral sem portar consciência, portanto, se ela não porta consciência, ela não vai responder para você logicamente, ela não vai responder para você concatenadamente como faria uma pessoa, porque ela não porta consciência. Então, ela vai dar respostas, se existir, ela vai dar respostas automáticas, repetitivas, tá? Então, fica bem fácil também de ver, tá? Mas eu realmente nunca vi um cascão astral como fala a teosofia e nem acredito que existam realmente, tá? A segunda pergunta que diz é a seguinte: corre o risco de quando chegarmos lá o familiar já ter reencarnado e assim não reencontrarmos? Sim, corre esse risco, depende muito de situação para situação. O reencarne ele pode ser um pouco mais rápido, mas comumente o reencarne ele é bem lento, bem demorado, tá? Depende muito da situação da pessoa e por vezes pode levar 100 anos, até mais que isso. Dentro da Ordem Rosa Cruz se coloca um número lá de cento e poucos anos, 114, se eu não me engano, mas não é uma coisa mais simbólica, né? Não que seja realmente esse número, tá? Mas dá para se dizer que é algo que demora, é um processo que demora. Você passou por um processo aqui no físico, você precisa se refazer no plano espiritual, retomar as suas energias, etc. E isso leva um tempo, tá? Dependendo da situação como você passou para o lado de lá, pode demorar mais tempo. Então, varia muito, tá? Como também existem casos que a gente estuda, que a gente vê, por exemplo, nos livros de Ian Stevenson, de pessoas que retornaram muito rápido, cerca de 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então, realmente pode acontecer. Mas o normal não é esse, tá? Vamos lá, tocando adiante. Tem a pergunta aqui também, 123 FPH, que diz o seguinte: gostaria de saber se para adentrar a Ordem Rosa Cruz é preciso ser maçom. Grato pela resposta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A maçonaria é uma ordem, Rosa Cruz é outra, são ordens independentes, embora sejam ordens que a gente chama de primas, vamos dizer assim, tá? E elas têm uma certa ligação, por muitos Rosa Cruzes serem maçons e vice-versa, mas são ordens independentes, completamente independentes. Tanto é que para você adentrar na Ordem Rosa Cruz, basta você ir lá no site da Ordem Rosa Cruz, escrever para eles, e aí eles dão uma consultada lá na sua ficha, creio eu, e logo você pode adentrar e estudar as monografias que serão enviadas para a sua casa. O estudo da Ordem Rosa Cruz ele é muito mais é, pessoal e em casa do que em uma loja, tá? Fora isso, tem as reuniões em lojas, etc. São reuniões mais sociais, com práticas mais específicas, tá? E também para iniciações. A maçonaria tem um aspecto diferente. A maçonaria trabalha muito mais com aspectos mundanos daqui, desta vida, em como auxílios, caridade, etc. Trabalhos diversos, mas muito mais mundanos do que a Ordem Rosa Cruz, que tem um aspecto muito mais espiritual. Não que não existe esse aspecto na maçonaria, não é isso. Mas é da natureza já da Ordem Rosa Cruz ser mais mística filosófica, tá? Mas são ordens diferentes, você pode adentrar a Ordem Rosa Cruz sem precisar ser maçom tranquilamente. Por fim, vamos ver aqui, temos o último questionamento, que é do Lucas Rodrigues, que diz assim: olá, professor, eu queria fazer uma pergunta. Como funciona a sua lucidez fora do corpo? Como você faz para melhorar a lucidez extrafísica?
Eu tive algumas experiências. Nas primeiras, eu nem conseguia enxergar fora do corpo. Agora já consigo enxergar e até me locomover pela minha casa e pelo sítio que eu moro. Mas às vezes eu simplesmente perco a lucidez e acordo muitas horas depois. E isso começou a ficar recorrente. Por isso estou na dúvida de como eu posso melhorar minha lucidez fora do corpo. Muito bom. A questão da lucidez, para mim, acontece muitas vezes também de perder a lucidez durante uma experiência quando eu deixo a experiência se estender muito, tá? Eu prefiro experiências mais curtas, muitas vezes, para reter melhor aquilo que está sendo mostrado para mim naquele momento, né? Mas quando ela se estende um pouco mais, exige mais esforço para se ter uma consciência contínua. E você precisa, para conseguir ter uma consciência contínua no plano astral, estar o máximo atento possível às coisas que estão acontecendo à sua volta. Quando você sente que coisas estranhas estão começando a ocorrer, você precisa novamente verificar a sua lucidez e ver se você não está perdendo a lucidez. Porque é muito comum você estar envolvido na experiência e aos poucos ela ir se transformando num sonho, e como você está envolvido, você vai aceitando, e aí você começa a adentrar novamente um sonho e perde a lucidez e entra no sonho. Então isso não é incomum de acontecer, acontece muitas vezes. Por isso eu sempre busco fazer uma verificação de realidade a todo momento para ver se eu estou vendo coisas realmente concretas naquele momento, tá? Então essa verificação da realidade é fundamental. E eu vejo que esse é o principal ponto, né? Procurar fazer sempre essa verificação. William Billman fala também que você pode usar algumas afirmações que façam com que você reforce sua lucidez, como dizendo mais lucidez agora, mais lucidez agora. A cada momento que você sentir que você está perdendo um pouco da lucidez, você diz mais lucidez agora e reforça a questão da lucidez. São alguns subterfúgios utilizados para esse tipo de situação, certo? Bom, passei aí para vocês algumas questões mais pontuais, mas foram deixados muitos e muitos comentários no canal de agradecimento, comentários falando de alguns vídeos, agradecendo pelos vídeos e dizendo que o vídeo foi bom, etc, etc. Enfim, tem muitos comentários e que eu fico imensamente grato, porque esses comentários ajudam a dar visibilidade ao canal. Então é muito importante que vocês sempre comentem no canal, nem que seja para dizer obrigado, nem que seja para dizer gostei do vídeo, ou para dizer não gostei do vídeo, enfim. É bom que vocês participem e deixem o seu comentário, porque mostra engajamento e aí dá mais visibilidade no YouTube. Certo, pessoal? Não esqueçam de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal, verificar o sininho e paz profunda. Até o próximo vídeo.